aula de hoje, então, será sobre planos. Vamos estudar os planos. Vocês lembram quando vocês estudaram sobre retas? Então, quando a gente estuda sobre retas, a gente parte do estudo da equação geral da reta e depois estuda as posições relativas entre retas, né, as outras equações da reta, não só a equação geral. Aqui em plano a gente vai partir do mesmo princípio, vai seguir a mesma linha de raciocínio. Então, vamos estudar a equação geral do plano, vamos estudar as outras equações, né, equação paramétrica, equação segmentária, vamos estudar também as posições relativas entre planos, entre plano e retas, enfim. A linha de raciocínio é a mesma que a gente seguiu, é o mesmo dos estudos lá de retas. Iniciamos então com o estudo da equação geral do plano. Como eu já comentei, não existe só essa equação do plano, existe a equação geral do plano, que também é conhecida como cartesiana. Existem também as equações paramétricas e as equações segmentares. Na aula de hoje será abordado somente a equação geral do plano. As outras duas ficam para aulas seguintes. Pois bem, quando a gente vai estudar sobre a equação geral do plano, do que a gente precisa? Então, inicialmente, coloquei aqui um plano que chamei de π. Quando a gente for denotar planos, sempre usaremos letras gregas minúsculas. Chamei de π aqui, ó. Se tivéssemos mais de um plano, poderia chamar de π1, π2, π3 e assim sucessivamente. Para o estudo da equação geral do plano, do que a gente vai precisar? Então, precisamos de um ponto e vamos precisar também de um vetor. Lembram lá em retas que a gente precisava de um ponto e um vetor diretor, um vetor que dava a direção da reta. Quando a gente pensa aqui em planos, não faz muito sentido trabalhar com um ponto e um vetor diretor. Por que não faz muito sentido? Se eu for pensar em direção e plano, esse plano aqui, ele continua infinitamente para cá, continua infinitamente para cá, para cá, para cá. Então, não faz muito sentido pensar em um vetor que trabalhe com a direção do plano. O vetor que a gente vai utilizar aqui no estudo do plano, para conseguir determinar a equação geral do plano, vai ser um vetor normal ao plano. Então, já coloquei aqui, ó, um vetor normal ao plano, que a gente vai chamar de n. O que é um vetor normal ao plano? Um vetor normal é um vetor ortogonal a todas as retas do plano. Em particular, ele vai ser ortogonal também a todos os vetores do plano. Então, se eu tomar aqui algumas retas nesse plano π, este vetor aqui, ó, ele pode ser deslocado por este plano e ele vai ser ortogonal a todas as retas contidas nesse plano π. Em particular, ele vai ser ortogonal a todos os vetores contidos nesse plano π. Então, observe que ele vai formar 90 graus, um ângulo de 90 graus com todas as retas do plano, com todos os vetores do plano também. Então, aqui, temos o plano π, um ponto A e o vetor normal n. Quando a gente estuda sobre retas, a gente tem um ponto, um vetor diretor, e a gente se pergunta, para estudar a equação geral da reta, se eu tomar um segundo ponto nessa reta, um segundo ponto P, por exemplo, o que eu preciso saber para esse ponto pertencer à reta? Aqui a gente vai pensar da mesma maneira. Então, eu tenho um ponto A, tenho um vetor N, e eu vou fazer a mesma pergunta. Se eu tomar um outro ponto P, o que eu preciso para esse ponto P pertencer ao plano? Então, qual é a condição para que o ponto P esteja no plano π? A gente sabe que este vetor normal ao plano, ele está formando um ângulo de 90 graus aqui, a gente sabe que ele é ortogonal ao plano, e eu só tenho um plano.
com essa característica. Eu só tenho um plano que tem o ponto A e esse vetor normal N. Só tenho esse plano π aqui. Não tenho outro plano com a mesma característica, com o mesmo ponto A e com o mesmo vetor normal N. Por quê? Se eu inclinar um pouquinho esse plano aqui, inclinar um pouquinho o plano π, esse vetor N, ele deixa de ser um vetor ortogonal ao plano. Ou eu posso fazer com que esse ponto A acabe saindo do plano. Então, eu só tenho um plano que tem essa característica, o ponto A e o vetor normal N. Então, a gente já viu também que esse vetor normal ele é ortogonal a todas as retas do plano, e em particular a todos os vetores do plano. Para que este ponto P pertença a esse ponto π, eu vou analisar o vetor AP. O que precisa acontecer? Eu posso deslocar aquele vetor N, e esse vetor N ele precisa ser ortogonal a esse vetor AP. Então, para que o ponto P pertença a π, o vetor AP deve ser ortogonal ao vetor normal N. E agora eu me pergunto, o que eu preciso para que dois vetores sejam ortogonais? Já foi estudado anteriormente também, vocês já sabem, quando que dois vetores são ortogonais. O que a gente precisa para que dois vetores sejam ortogonais? Ou seja, para que o ponto P pertença ao plano π, o vetor AP, este vetor aqui, ó, e o vetor N, precisam ser ortogonais, né? Precisam formar um ângulo ali de 90 graus. Para eles serem ortogonais, o produto escalar deles precisa ser zero. Então, os vetores AP e N são ortogonais se AP escalar com N for zero. O que a gente vai fazer? Para determinar a equação geral do plano, nós vamos resolver este cálculo aqui, ó. Mas, para que a gente consiga resolver esse cálculo, eu preciso dar coordenadas para o ponto A, para o ponto P e para o vetor N. E é isso que fazemos. Tomando o ponto A como x0, y0 e z0, o ponto P como x, y e z, e o vetor N como A, B e C. Operando, resolvendo isto daqui, ó, fazendo este cálculo, o que nós temos? Vetor AP escalar com N igual a zero vai ser, para determinar o vetor AP, a gente precisa fazer P menos A, escalar com o vetor N, que é ABC, igual a zero. Substituindo, então, o ponto P e o ponto A, nós vamos ter ponto P, que é x, y, z, menos, e o ponto A, que foi chamado de x0, y0 e z0. Operando aqui com esses dois pontos, ou operação de subtração, o que a gente faz? A gente opera com elementos de mesma posição, ou seja, abscissa vou operar com abscissa, ordenada vou operar com ordenada, e a cota vou operar com a cota. Então, x menos x0, y menos y0, z menos z0, está aqui. O restante só repetiu, escalar com vetor N. Como que eu resolvo o produto escalar? Multiplicação de elementos de mesma posição, este com este, mais este com este, mais este com este. Então, observe. Isto daqui, x menos x0, vezes A, mais isto, vezes B, está aqui, e isto, vezes C, está aqui, igual a zero. Para resolver isso daqui, basta que eu abra, né? Faça a distributiva aqui. A multiplica x, A multiplica x0. B multiplica y e multiplica o y0. Lembrando sempre que temos sinais negativos aqui, então não esqueçam de fazer a regra de sinal quando faz essa distributiva. Vamos obter, então, ax menos ax0 mais by menos by0 mais cz menos cz0 igual a zero. O que fazemos agora, na próxima etapa,
é agrupar. Vou agrupar aqui os negativos e agrupar os positivos. Então, ax mais by mais cz e deixei a parte negativa para cá. Lá no início, eu falei para vocês que a gente tinha um ponto A e a gente tinha um vetor normal que foi chamado de n. O que estávamos procurando verificar era se o ponto P, que a gente chamou de x, y e z, pertencia ao plano π. Então, esses valores aqui, ax0, by0 e cz0, são números conhecidos. Se são números conhecidos, eu posso chamar tudo isso daqui de uma letra. Então, posso chamar tudo isso daqui de D, por exemplo. Então, temos ax mais by mais cz mais d igual a zero. E está aí a equação geral do plano. Resumindo, então, a equação geral do plano π, que tem como ponto A e o vetor normal n, e o nosso ponto arbitrário P, que foi chamado de x, y, z, a equação geral do plano é dada por ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então, estas coordenadas A, B e C são exatamente as coordenadas do vetor normal, que vocês já vão conhecer. Se vocês não conhecerem, se não for dado nos enunciados, nos exercícios, vocês vão ter condições, subsídios no enunciado do exercício para descobrir qual é esse vetor normal. O x, o y e o z normalmente não vai ser conhecido, que são as coordenadas do ponto P. E para que vocês consigam descobrir este valor de D, basta que vocês substituam aqui no lugar do x, do y e do z os valores do ponto que vai ser dado no exercício. Aí vocês conseguem descobrir o valor de D. Vista a equação geral do plano, partiremos agora para 3 exemplos, para que a gente consiga aplicar o que a gente está estudando. Exemplo 1. Determina a equação geral do plano π, que passa pelo ponto A, 2, menos 1 e 3, sendo n igual a 3, 2, menos 4, um vetor normal ao plano π. O que vamos fazer, então, para determinar a equação geral do plano? O modelo da equação geral do plano, a gente acabou de ver, a gente só vai substituir as informações que o enunciado nos trouxe. Então, a solução, um vetor normal ao plano já nos foi dado, está aqui, ó, 3, 2, menos 4. Essas coordenadas do vetor normal são os valores A, B e C lá da equação geral do plano. Então, eu vou substituir esses valores 3, 2 e menos 4 lá na equação geral do plano. Substituindo na equação geral, então, o valor 3 vai aqui, o valor 2 vai aqui e o valor menos 4 vai aqui. O que nós temos? 3x mais 2y mais menos 4z mais d igual a zero. Só tomar cuidado com as regrinhas de sinal. Fazendo a regra de sinal aqui, vamos obter 3x mais 2y menos 4z mais d igual a zero. Está pronta a equação geral do plano? Ainda não. Nós precisamos encontrar qual é este valor de d. Como que eu faço para encontrar esse valor de d? O enunciado já nos trouxe um ponto A que pertence ao plano π. O que precisamos fazer? Só substituir essas coordenadas do ponto A, que é 2, menos 1 e 3. Vou substituir essas coordenadas aqui, ó. 2, o menos 1 e o 3. E vou encontrar o valor de D. Então, isso que eu escrevi aqui. Para determinar o valor de D, basta substituir as coordenadas do ponto A na equação. O ponto A deve satisfazer a equação do plano. O que quer dizer satisfazer a equação do plano? Quando eu determinar a equação do plano, quando eu encontrar o valor de D, o ponto A, quando eu substituo o ponto A aqui, essa equação precisa ser satisfeita, ela precisa zerar. Tá? Se não for satisfeita, o ponto A não pertence ao plano. Substituindo, então, os valores, 2 menos 1 e 3 na equação,
vamos ter o seguinte: 3 vezes 2, 2 vezes menos 1, menos 4 vezes 3, mais D igual a 0. Ou seja, 6 menos 2, menos 12, mais D igual a 0. Isolando D, fazendo os cálculos ali da equação isolando D, obtemos o valor de D igual a 8. Agora eu pego o 8 e só substituo lá na equação geral do plano. Substituindo o valor de D na equação geral do plano, nós temos a equação geral do plano é esta. Eu só vou substituir no lugar do D o valor 8 que eu acabei de encontrar. Está aqui, 3x mais 2y menos 4z mais 8 igual a 0. Então, portanto, a equação do plano π é esta que acabamos de encontrar. Achei até em vermelho. O exemplo 2. A equação geral do plano π é 2x mais 2y menos 3z mais 1 igual a 0. Determine o vetor normal ao plano e um ponto desse plano. Como vamos fazer então para resolver este exemplo? A equação geral do plano π já nos foi dada, que é 2x menos 5y menos 3z mais 1 igual a 0. Eu quero determinar um vetor normal ao plano e também um ponto deste plano. O que a gente vai fazer agora é o processo contrário do que foi feito no exemplo 1. No exemplo 1 foi nos dado o vetor normal, um ponto, e eu queria encontrar a equação geral do plano. Aqui não, aqui é dada a equação geral do plano e eu quero encontrar um vetor normal e encontrar um ponto. Solução, então. O formato da equação geral do plano, que é o ax mais by mais cz mais d igual a 0. Essas coordenadas A, B, C, aqui, ó, já sabemos que são as coordenadas do vetor normal. Então, de cara, nós já conseguimos bater o olho aqui nessa equação geral do plano e eu já consigo tirar quem é o vetor normal. Quem é o vetor normal? O valor do A, do B e do C. O valor do A está aqui, 2, do B está aqui, 5, e do C, menos 3. Então, já obtemos o vetor normal. Acabou? Não. O que nós precisamos encontrar agora? Nós precisamos encontrar um ponto. Como que nós encontramos um ponto? Para determinar os pontos do plano, basta escolher valores para duas variáveis e determinar o valor da terceira variável. Como que a gente escolhe esses valores? São valores que vocês queiram atribuir para essas variáveis. Quaisquer valores. Sempre vou atribuir um valor lá para o x e um para o y e vou encontrar o z. Ou vou atribuir um valor para o y e para o z e vou encontrar o x. Enfim, e vou atribuir dois valores que sejam convenientes para vocês. Neste caso, neste exemplo, eu vou escolher o x como sendo 0 e o y como sendo 0. E substituir isso na equação do plano. Quando eu substituo na equação do plano, obtemos o seguinte. A equação do plano é essa. 2x menos 5y menos 3y mais 1. Vou substituir aqui, ó, 0 e 0, 0 e 0. Está aqui. Vou resolver a equação e isolar o z. Então, 2 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. Tenho menos 3y mais 1 igual a 0. Isolando o z, o valor do z é 1/3. Ou seja, um ponto que pertence ao plano é o ponto A, 0, 0, 1/3. É o único ponto? Não. Existem vários pontos, existem infinitos pontos. Mas um deles é o ponto A. Como que eu faço para verificar se eu fiz a conta certa? Será que eu encontrei exatamente um ponto que pertence a esse plano? Basta que você pegue este ponto e substitua lá na equação do plano, que é esta daqui, ó, e essa equação precisa ser satisfeita. Ou seja, quando eu substituir o valor do x, do y e do z aqui, precisa zerar. Se não zerar, eu fiz algum cálculo errado. Resolvido o exercício, então, o exemplo 2, vamos para o exemplo 3.
Escreva a equação geral do plano π, que passa pelo ponto A, 3, 2 menos 4, e é paralelo ao plano π1. 2x menos 3y mais z menos 6 igual a zero. Como fazemos agora para escrever a equação geral de um plano π, sendo que eu tenho a equação geral de um segundo plano, π1, que é paralelo a esse plano π? Quando a gente está trabalhando com planos, não só com planos, mas com retas e com os conteúdos de geometria analítica, de vetores de geometria analítica, como o próprio nome diz, geometria, a gente precisa pensar geometricamente para resolver alguns exemplos, alguns exercícios, algumas situações, problemas. Se eu não pensar geometricamente, eu não consigo resolver? Não, pode ser que eu até consiga resolver, mas pensando geometricamente fica mais fácil fazer o cálculo. Então, se eu pensar no desenho, se eu fizer o desenho, representar por um desenho o que o exemplo está nos propondo, fica mais fácil para conseguir resolver o que está no exemplo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pensar aqui na solução, desenhando um plano π1, que é este plano aqui, ó, determinado por esta equação geral. Esse plano π1, ele tem um vetor normal de coordenadas 2, menos 3 e 1, que está aqui, um vetor N1. E agora, a gente precisa determinar a equação geral de um plano π, que passa por esse ponto que foi dado e é paralelo a este plano que eu acabei de desenhar aqui, ó, esse plano π1. Então, vamos desenhar o plano π. Está aqui. Plano π paralelo ao plano π1. Agora eu pergunto para vocês, se esse plano π1 é paralelo ao plano π, este vetor normal, N1, eu não posso deslocar esse vetor? Ele não vai ser ortogonal a todas as retas deste plano π1. E se eu deslocar ele para baixo, ele não vai ser ortogonal também às retas pertencentes ao plano π? Ou seja, ele não vai ser o mesmo vetor normal do plano π1, não é um vetor normal do plano π também? Posso usar o mesmo vetor? Posso, né? Então, se eu deslocar, eu posso usar o mesmo vetor. Esse vetor também é ortogonal ao plano π. Se nós já sabemos que o plano π tem como vetor normal o vetor N1, já facilita a nossa vida para encontrar a equação geral do plano π. Então, vamos à solução. Um vetor normal ao plano π1 é o N1, 2, menos 3 e 1. Como o plano π ele é paralelo ao plano π1, então N1 também é o vetor normal ao plano π. Ou seja, a equação geral, que é da forma ax mais by mais cz mais d igual a zero, substituindo, posso substituir esses valores aqui na equação. Aqui, aqui e aqui. Então, 2x menos 3y mais z mais d igual a zero. Substituindo as coordenadas do ponto A, que nos foi dado no enunciado, eu consigo determinar o valor de d. Então, substituo o ponto A, x, y, z, substituindo aqui, aqui e aqui, eu consigo determinar o valor de d e determino a equação geral do plano π. Substituindo os valores, ficamos com 2 vezes 3, menos 3 vezes 1, menos 4, né? Mais com menos vai ficar menos aqui, mais d igual a zero. Fazendo os cálculos ali, ficou então 6, menos 3, menos 4, mais d igual a zero. Operando e isolando d, o valor do d é 1. Agora, eu só preciso substituir o valor de d lá na equação geral do plano. A equação, então, geral do plano π vai ser 2x menos 3y mais z mais d igual a zero. O d é 1. Basta que eu substitua aqui 1. E está resolvido.
Temos aqui a equação geral do plano π.